Olá, notáveis, sejam bem-vindos a mais uma aula na Escola Personal Trainer Academy, a única escola do Brasil que une biomecânica e marketing. E hoje, especialmente na aula 128, nós vamos falar sobre condromalácia, o que fazer e o que não fazer nos exercícios. Essa é uma dúvida que cada dia está mais frequente, mais comum, seja nas minhas caixinhas nos stories, seja no direct, seja nos meus cursos, perguntas dos meus cursos. E hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas relacionadas à condromalácia, minhas principais sugestões científicas e práticas. Eu acho que esse que é o foco, evidências científicas e práticas do que fazer e do que não fazer com aqueles seus alunos que têm condromalácia. E eu lembro que há mais ou menos 11 anos atrás, 2009 mais ou menos, 2010, 10 anos atrás, eu tinha um aluno chamado Elcio. E esse meu aluno, ele era um pouquinho obeso, tinha lá um sobrepeso, e ele, habitualmente ele sentia dores no joelho, praticamente em todo o exercício. E eu trocava de exercícios, né? Então, assim, esse é um dos erros, os principais erros dos personal trainers, na minha opinião, simplesmente trocar de exercício, você pula de galho em galho, pula de exercício em exercício, como se simplesmente você tivesse a sorte, né? Você fica ao além, a sorte de que no próximo exercício ele não sinta dor no joelho. Essas são as piores estratégias, porque faz com que você não raciocine sobre o exercício, não tenha um raciocínio clínico sobre aquilo, não entenda o porquê da dor, não tente melhorar aquele exercício, não dê dicas biomecânicas, não melhore as orientações para que seu aluno tenha êxito, tenha conforto naquele movimento, porque o foco, claro, o foco é que ele não tenha nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de dor, para que ele desenvolva, por exemplo, hipertrofia ou que gaste energia buscando um emagrecimento. Mas claro, se ele tem algum tipo de incômodo, tudo isso vai por água abaixo. E sem dúvida, você ou tem hoje ou vai ter, coloca essa imagem aí para mim, por favor, primo, ou você vai ter algum aluno que tem dor no seu joelho. Afinal, dor no joelho, ele tá, eu brinco, né, porque tem alguns artigos que mostram um dado, tem alguns artigos que mostram outro. Dor no joelho briga com dor no ombro para ver quem é o segundo colocado nas dores musculoesqueléticas na população em geral. A primeira é dor lombar, a gente fala muito sobre isso, e hoje nós vamos falar especificamente sobre a dor no joelho. Se, como eu estou falando, se você não tem ainda um cliente que não tem dor no joelho, eu não quero, né, rogar uma rogar uma praga, é mais ou menos isso. Vivendo e aprendendo aqui até o português. Não quero fazer isso com vocês, mas saiba que é muito possível que você daqui a algum tempo tenha um cliente com dores no joelho, e a ideia é você saber do que se trata. E uma das causas mais comuns é a condromalácia. Mas a condromalácia, por si só, ela não é uma condição que vai necessariamente dar dor no joelho do seu cliente. E como eu estava falando para vocês, lá naquela época eu queria muito saber o que fazer naquele momento, e eu não tive essa base na faculdade, e fui buscar então na biomecânica, e hoje eu vou te passar de maneira prática e científica maneiras aplicáveis de fazer isso. O foco é, primeiro, reconhecer o que é condromalácia, mas antes de mais nada, a gente inclusive vai fazer os exercícios, a gente não vai nem colocar a parte teórica aqui antes, não, a gente vai falar sobre os exercícios especificamente, para depois mostrar a questão mais científica atrelada a ele. Então hoje é uma aula até diferente. Lembrando que um foco inicial aqui apenas para a gente já começar a aula, a parte prática. Lembre-se que condromalácia não necessariamente vai gerar dor no seu cliente. E independente se o grau dele, né, os graus mais conhecidos, grau 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano, Bigliani, em 1961, se eu não me engano, é que sugeriu essa classificação para condromalácia, para os níveis de desgaste na condromalácia, né, de níveis de desgaste na cartilagem patelar, e independente disso, às vezes o seu cliente tem dor ou não, então o principal, escuta aqui o que eu estou te falando, a gente sempre fala sobre diagnósticos, a gente sempre fala sobre esses tipos de dores, de diagnóstico, que o teu cliente chega para você muitas vezes até com o exame na mão e fala, olha o que eu tenho, professor. E o que você tem que fazer? Você tem que ser um motivador, um incentivador de movimento e não ficar assustado com aquilo. Então, chegou o diagnóstico, às vezes ele fala que é condropatia, às vezes ele fala que é condromalácia, tanto faz.
são tipos de doenças na cartilagem, né? Ou praticamente a mesma coisa, a gente pode dizer, ou a condromalácia é um tipo de condropatia, mas chegou dessa maneira, primeira coisa que você tem que ter em mente, olha bem para mim agora, foca no que eu estou te falando, você precisa perguntar para ele se ele tem dor. Porque se ele chegar para você, professor, eu tenho condromalácia grau 2 no joelho, e aí você fala, mas e você tem incômodo? Você tem algum tipo de dor? E ele fala, não? Ok, vida normal, até porque muitas pessoas, tem algumas pesquisas que sugerem que até 40%, inclusive em mulheres, que é um nível maior em mulheres do que em homens, por alguns motivos, depois a gente vai discutir sobre isso, 40% tem algum tipo de desgaste, essa artrose no joelho, não deixa de ser um tipo de artrose, então fique tranquilo, tranquila, você enquanto profissional de educação física principalmente, tem que ser um motivador de movimento, você não vai ficar com medo, não vai falar igual alguns profissionais eu já vi, não, então você não vai fazer agachamento, ou você só vai fazer... Não, você vai fazer o melhor para o seu cliente, beleza? Então vamos preparar aqui para a gente fazer a nossa parte prática e vamos começar então. Primeiro, veja só, se o foco hoje é o que fazer e o que não fazer, nós vamos começar já de cara o que não fazer com os seus alunos com condromalácia. Bora fazer isso? Bora, equipe? Então vamos lá. Tomar até um gole de água aqui e depois voltamos para a nossa explicação científica. Vamos lá. Primeiro, sugestões do que não fazer com o seu cliente. Essas são dúvidas muito frequentes. Rafael, mais uma vez aqui, nos auxiliando nesse processo. Dúvidas muito frequentes do que não fazer. E uma dica já essencial que eu vou dar para vocês, inclusive uma explicação biomecânica, é sobre o exercício cadeirinha encostado na parede, isometria na parede, cadeira chinesa, independente da forma com que você conheça. Então nós vamos entender já um dos motivos do porquê esse exercício ele não é muito bem visto e, na minha opinião, você não deve fazer esse exercício com aqueles seus clientes que sugerem condromalácia ou a famosa dor anterior no joelho, que está bastante relacionada a essa condromalácia, o síndrome da dor femoropatelar, essa dor anterior no joelho, quando ele refere-se aqui próximo à patela. Então vamos fazer com o Rafael, vamos fazer ele encostado aqui, tá? Eu trouxe ele um pouquinho mais para frente para vocês visualizarem melhor, e inclusive eu trago para vocês minhas ferramentas de análise biomecânica para facilitar todo o entendimento. Veja só, o que nós temos nessa situação? Nós temos um exercício que é realizado no plano sagital. O que nós temos aqui também são os eixos principais do movimento, que são os eixos do joelho e do quadril. Eu estou agilizando aqui esse processo, porque essa aula, inclusive, pode subir, Rafael, só para você descansar um pouco, já retorno. Eu estou agilizando aqui todo esse conhecimento, né, ó, plano, eixos e na sequência o restante, porque se você quiser saber mais sobre isso, você tem aqui na Escola Personal Trainer Academy a parte de o curso B4 Passos, né, que são 4 passos para análise biomecânica, que você também pode voltar lá. Depois a gente vai pegar até o número das aulas aqui para a gente saber, mas o curso B4 Passos, ele é completo, eu mostro lá para vocês como é que eu faço esse tipo de análise simplificada e vetorial, né, uma biomecânica vetorial. Mas vamos lá, subindo então, mais uma vez, parou. Então, plano sagital, eixos principais, joelho e quadril, e aqui nós temos, num segundo passo, os vetores de força. Quais são os vetores de força aplicados nesse movimento? Nós temos o peso do Rafael. Imagine que se ele então tivesse com o pé aqui sobre uma balança, você sabe que ele teria parte do corpo dele sendo projetado para baixo. Essa balança estaria mostrando um valor. Nesse caso, vamos sugerir aqui que ele pesa 70 quilos. Nesse caso, o pé dele aqui na balança, inclusive a gente já fez esses testes aqui, ele vai variar um pouco, depende do atrito em relação às costas dele, mas vai variar um pouco, vai ficar em torno de 55 quilos. Uns 15 quilos a menos, mais ou menos, referente ali ao apoio. Mas vamos lá. Eu tenho, então, um vetor de força nessa direção, assim como eu segurei agora, vindo do solo, porque todo o impacto que tem no solo tem uma reação, né, uma força de contato e uma reação, que nós chamamos essa força de força normal. E nós temos aqui uma força de atrito, que é isso que é o principal. Descansa um pouco de volta. Isso, pode sentar aí, descansa. Fecha aqui um pouquinho, ótimo. O que nós temos nessa situação? Imagina que ele tivesse ali, então, apoiado
na parede, o pé dele com certeza queria estar vindo à frente. Nesse caso, o pé dele não vem à frente, então ele tem um atrito que empurra esse pé dele para trás. Esse é o cenário vetorial que nós enxergamos nesse exercício. Veja só, eu tenho uma reação do solo, essa força que nós chamamos então de força normal, e nós temos uma força de atrito empurrando o pé dele. A partir desse momento, nós temos dois vetores aplicados em um ponto, inclusive, nós conseguimos aqui fazer a lei do paralelogramo, como eu estou falando para vocês, eu estou falando muito rápido sobre isso, porque vocês têm aulas específicas sobre isso, é só você voltar e assistir sobre esse passo a passo. Você faz a lei do paralelogramo e nessa ponta você tem então a sua resultante. Portanto, a resultante desse movimento, ela vai ficar levemente inclinada para trás, assim como eu estou mostrando para vocês nesse momento. Primo, melhor essa seta preta ou a cinzinha? A mais branquinha, né? Então, nessa posição, eu tenho o vetor de força que está empurrando a perna dele naquela direção. Claro, eu tenho a gravidade empurrando o peso dele para baixo, são forças que interagem, né, que elas sempre existem aqui nos corpos quando a gente está na Terra, né? Afinal, tudo vai para baixo. Mas nós temos também forças que são mais influentes no movimento, e nesse caso nós temos a força que incide aqui no pé e que ela é projetada para trás, assim, devido ao atrito, como eu acabei de mencionar. E essa força distante, perceba que nós temos essa força distante da articulação do joelho. Inclusive, ela fica mais próxima da articulação do quadril, mas ela fica distante da articulação do joelho. Tá sofrendo aí? Não? Tô. Ah, tá. Senão eu não vou mandar. Senão, não, então eu vou falar mais. Então eu vou falar mais lento. Eu vou falar mais lento. Eu tava agilizando por causa dele, pessoal, mas então agora eu não vou mais. Brincadeira. Então você está vendo aqui que nós temos Pai, descansa que eu tô vendo você sofrer aí. Pronto. Você está observando que nós temos uma distância grande dessa articulação do joelho. O que acontece? Quando nós temos uma força, e um eixo, né? Então o eixo está aqui. Quando você tem uma força distante desse eixo, essa distância, esse braço que me gera torque, o braço do torque, quanto maior essa distância, maior torque nesse eixo, nesse caso, nessa articulação. Então veja só, entenda comigo, eu tenho um eixo, uma haste aqui, por exemplo, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não, mas eu tenho aqui, olha, essa parte da antena. Então eu tenho um eixo aqui que gera rotação. Quanto mais próximo eu tenho menos torque, quanto mais distante eu gero mais torque para essa articulação. E qual que é a grande sacada aqui então? Quando eu estou afastando esse vetor, assim como eu mostrei nesses minutos anteriores para você, quando eu afastei esse vetor, eu gerei mais torque nessa articulação. E consequentemente, você necessariamente vai precisar contrair o seu músculo do quadríceps para controlar essa articulação e, consequentemente, essa força exercida do quadríceps empurra a sua patela contra o seu fêmur, mais especificamente contra a sua tróclea, contra os seus côndilos femorais, e nesse caso você aumenta a sua compressão patelofemoral. Compressão patelofemoral aumentada, se caso você tem algum tipo de desgaste, de amolecimento na cartilagem, isso pode piorar, né? Pode te gerar um pouco de incômodo, pode te gerar uma dor nessa região anterior do joelho, seja no momento do exercício, seja posteriormente. Portanto, esse é um exercício que, na minha opinião, ele deve ser evitado com os seus clientes, principalmente, né, nesse caso, com os clientes, já que nós estamos falando sobre isso, com condromalácia. Condromalácia, esse exercício é melhor você repensar. Eu, nesse caso, eu excluiria da minha prática. Como eu falo, eu nunca sou muito incisivo, do tipo, não, exclui para sempre, não. Depende, né? Depende do seu cliente, depende se ele ama fazer esse exercício, depende de outras questões. Mas, na minha opinião, nesse caso, eu excluiria. Correto? Fechado. Então, primeiro exercício, excluiria o exercício de cadeirinha e já falei para vocês o porquê. Segundo exercício que jamais eu faria com clientes com condromalácia é o exercício chamado Sissy Squat. E qual que é o Sissy Squat? Vou trazer aqui o banco para facilitar o apoio do Rafael. De levantar ele para mim, aí tá bom? Vamos lá, vamos ver agora, vocês vão ver a performance do Rafael no Sissy Squat.
E vocês vão também, da mesma maneira, compreender biomecanicamente o que está acontecendo nesse movimento. O que nós temos nesse movimento é uma projeção do joelho muito à frente. Então, vamos lá, Rafael. Vamos ver como é que está o seu sissy squat. Vamos ver se você treinou legal hoje, se você treinou o sissy squat. Vamos lá. Posso falar para o pessoal? Não sei, depende se vai ter voz aqui. Você precisa do microfone, vai, fala. Eu não treino esse exercício. Eu não treino esse exercício, mas ele vai fazer aqui, porque tudo pela ciência, né? Então vamos lá. Olha lá. Vai. Isso. Aí, agora eu gostei. Vamos mandar ele ficar parado aqui? Não. Ah, fica parado. Não. Volta. Parou. O que está acontecendo? O mesmo sistema, a mesma mecânica. Veja só. Apoio do pé agora, então eu não estou mais com o vetor de reação do solo, a força normal vinda lá do calcanhar, nem do meio do pé, né? Eu estou aqui com o antepé encostado no chão, vai mais uma vez, e olha o avanço do joelho dele em relação a esse vetor. O que acontece? Mais torque para essa articulação, inclusive, mais uma vez, só para a gente ver que esse eixo do quadril está próximo desse vetor, o que gera muito menos torque para essa articulação e grande torque para essa. Proteja seu joelho, não faça isso. Eu não indicaria isso para o meu amigo, nem para os meus piores inimigos, eu não indicaria esse exercício. Segundo exercício, o que não fazer? Não faça sissy squat, ok? Terceiro exercício, vamos agora pensar em cadeira extensora. E vamos simular uma cadeira extensora agora? Isso. Pode sentar aí. Aí, ótimo. Traz um pouquinho mais para cá. Para eu entrar aqui. Ótimo. Vamos lá. Cadeira extensora. Não temos aqui exatamente uma cadeira extensora, mas o que importa é a aplicação prática em relação aos ângulos do joelho. Atenção. Da mesma maneira que nós tínhamos visto o exercício anterior, os exercícios anteriores, nós temos na cadeira extensora um torque que inicia nessa posição, não é verdade? O apoio da máquina te empurra para cá. E aqui nós temos, sim, claro, um grande torque nesse exercício, né? um grande torque nessa posição, mas nós temos características interessantes e que, de repente, podem ser agravadas, né? Quando você pensa em ângulos do movimento. O que acontece, você vai ver daqui a pouco comigo, então por isso que a parte prática de daqui a pouco ela é fundamental para esse nosso conhecimento, para o seu entendimento sobre condromalácia, o que fazer e o que não fazer. Mas veja só, nessa posição nós temos uma boa, um bom contato, uma boa área de contato entre patela e fêmur, patela e tróclea, como eu venho falando ali para vocês. Nesse caso, essa grande área de contato ela é muito benéfica para a articulação. Portanto, nesse caso, o que nós temos que pensar é sobre a área de contato entre patela e fêmur, que nesse caso ela é reduzida quando o joelho estende. Observe que o apoio vai continuar empurrando ele nessa posição, né? Então, tanto nessa posição, volta lá, vai voltando, quanto nessa, observe que o braço ou a distância que me gera torque, ela é muito semelhante, né? Ou ela é a mesma, para a gente dizer bem a verdade, né? Porque ó, vem até a frente, então eu tenho uma grande distância, volta, e eu vou exatamente, aqui eu também tenho a mesma distância. Esse torque gerado, ele é muito semelhante, depende da máquina, vai ter algumas diferenças, né? Então a gente tem aulas específicas para isso, não nesse momento. Mas independente disso, observe que se o torque acontece tanto no começo do movimento quanto no final, assim como ele está mostrando agora, nós temos um agravante nessa posição. Qual é o agravante nessa posição? Que a área de contato da patela, nessa região, ela é menor do que com o joelho a aproximadamente 90 graus. Portanto, o que não fazer na cadeira extensora? Essa é a pergunta. O que não fazer com seus alunos na cadeira extensora? Aqueles que se queixam de dor anterior no joelho, aqueles que falam que tem condromalácia mais avançada, você vai evitar os últimos graus. Então você vai evitar os últimos graus. Quais são esses últimos graus, professor? Eu passaria, veja, se aqui é 0
e aqui seria 90, né, tipo totalmente esticado, veja, fizemos praticamente 90 graus, eu ultrapassaria 45 graus e chegaria a mais ou menos 60. Não ultrapassaria 60 graus para finalizar o movimento, porque essa finalização de movimento, ela gera uma grande compressão patelofemoral devido, pode abaixar, devido à menor área de pressão. Menor área de pressão, maior compressão. Veja só, menor área, maior pressão, porque pressão é igual a força divididos pela área. Portanto, se eu tenho uma área menor, a pressão vai ser maior. Entendido? Área menor de contato da patela com o fêmur, pressão aumentada. Evite os últimos graus de extensão, assim como eu mostrei agora. Beleza? Agora, mostrei três detalhes, 3 exercícios do que não fazer e por que não fazer. Vamos agora pensar no que fazer, então. Na verdade, o que fazer durante os exercícios? E além de ser o que fazer, não é nem só isso que nós vamos falar, é como fazer. Esse é o foco, essa é a grande questão. Vamos levar até um pouco mais para cá, para sair daqui. O que fazer? O que fazer? Essa é a pergunta que muitos me fazem. Só que você sabe o que eu prefiro? Eu prefiro dizer para você o seguinte, não é o que você vai fazer, mas sim como. Porque eu vou mostrar aqui que o exercício, mesmo esse exercício que eu gosto e indico, que é o exercício a fundo, ele sendo mal feito, ele também não é a minha indicação, não é a minha preferência. Portanto, vamos lá. De frente... Igual na cadeira extensora. Igual na cadeira extensora. Mas não fazer. Exatamente. Perfeito. Então, por exemplo, nessa visão frontal, quais são os detalhes que nós vamos cuidar? Veja só, se ele faz o passo para trás com esse pé bem atrás, bem atrás desse, ou inclusive cruza isso nessa posição e começa a agachar para a gente, por favor. Normalmente você vai observar o que nesse cenário? Você vai observar um desvio entre quadril, que passa para o joelho naquela direção, e a ponta do pé nessa. Veja só, que não é bem um vetor de força, apenas uma indicação de posição. Veja só, quadril, joelho, olha lá para onde ele está indo, naquela direção. E por que eu quero que você evite esse movimento? Para que o seu fêmur não faça essa rotação interna. E isso aqui, se ele tivesse com o pé, mantenha essa posição desse joelho, coloca esse pé lá, como se fosse fazer um agachamento. Veja só, e continua, não, mantém ali e faz o agachamento. Veja só o que ele está fazendo, o famoso valgo dinâmico. Portanto, veja só, eu já estou te mostrando um erro, né, algo que pode agravar, de repente, a dor no joelho do seu cliente, mas que você precisa, então, antes de deixar que isso aconteça, você evita o movimento, mas sugere, então, algumas estratégias mais positivas. Quais são essas estratégias? Esse pé, ele vai lá para trás na posição que ele está. Veja só, ele saiu daqui e foi lá para trás naquela posição. Ele não saiu de lá e cruzou. Cruza nessa direção mais uma vez? Veja só, porque a partir do momento que ele cruza, normalmente esse joelho acaba fazendo esse movimento, ok? Então, voltou com o pé lá. Nessa posição você vai observar o quê? Um melhor alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé. Começa então a flexionar para mim, por favor. Ótimo, veja, esse alinhamento é o que eu espero, esse alinhamento é o que eu quero, esse alinhamento entre quadril, joelho e ponta do pé, bem equilibrado. Pés no solo, um tripé de apoio, bem apoiados os pés, bom posicionamento de fêmur, joelho. No plano frontal você está vendo isso, mas veja, eu vou te dar uma dica também no plano sagital. Vira para lá, nessa posição. Ótimo. O que nós vamos observar aqui neste cenário? Nós vamos observar exatamente a mesma situação, a mesma posição que nós estávamos vendo nos exercícios anteriores. Quanto mais ele afastar o pé e mais ele gerar atrito, quanto mais ele avançar o joelho, veja só, ele pode fazer o afundo ou um avanço
né, uma passada, enfim, o exercício que você quiser, quanto mais ele avançar o joelho, maior vai ser esse torque. Portanto, eu quero esse joelho para trás e com isso ele vai ter que inclinar o tronco dele levemente à frente. Então, tronco levemente inclinado, não deixa esse joelho avançar tanto, veja que avança menos, portanto, menor torque nessa articulação e maior incidência agora de força, né, proporcional, nesse caso, ao quadril. Então, o que eu quero? Afundo realizado dessa maneira. Mais uma vez, olha lá, o joelho não avança tanto, avança bastante o joelho agora, avançou, olha lá como ele vai ficar. Entendido até então? Quero um passo mais curto, como ele está, tronco levemente inclinado e joelho sem avançar. Tenta não avançar muito esse joelho. Normalmente, quando esse joelho não avança muito, o tronco tem que inclinar para frente para que a força fique na perna da frente. Atenção, força na perna da frente. Quer ver só? Dica para os seus alunos nessa posição. Veio, mantém o peso na perna da frente, tanto é que aquela perna de trás você pode dar... Isso, tirar ela do solo. Olha lá, mais uma vez. Porque eu quero o máximo do peso do corpo nessa perna da frente. Afinal, eu quero o fortalecimento de glúteo dessa perna e para que isso aconteça, eu preciso estar com a força na perna da frente. Beleza? Entendido até então? Primeiro exercício, afundo. Segundo exercício, agachamento. Vamos para o agachamento de maneira frontal, assim mesmo como você estava. Aí, veja que ele está com os dois pés apontados para frente, portanto, os joelhos terão que vir levemente à frente. Vai lá mais uma vez. Agachou. Quadril, joelho, ponta do pé. Observe facilmente que nessa posição, se ele joga o joelho dele para dentro, vai, joelho para dentro, olha para onde vai, joelho para fora, aí nessa posição. Mais uma vez, de para dentro devagar, agachou, olha só, e para fora, aí, devagar, para dentro, devagar e para fora, aí. Entendido? Primeiro, evitar o valgo dinâmico nessas pessoas, não somente nessas pessoas, mas em qualquer uma, que é uma dica geral mesmo. Né? Então, assim, o que fazer? Agachamento, na minha opinião, é um dos exercícios mais equilibrados, onde a gente consegue um bom controle muscular de toda a região do quadril, joelho, quadríceps, glúteo, glúteo máximo, glúteo médio. Mas aí, nesse caso, veja que a gente pode fazer o mesmo agachamento com um certo problema ou um agachamento mais adequado para essas pessoas. Inclusive, da mesma maneira, vira para cá, por favor. Da mesma maneira, o que nós estamos observando é que ele pode, nessa questão, veja, o que eu quero com pessoas que têm condromalácia, que têm dor anterior no joelho? Eu quero que ele faça a estratégia mais relacionada ao quadril. O que é a estratégia de quadril? O quadril vai para trás. O movimento começa, vem agora, subiu, parou. O movimento não começa pelo joelho, começa... Isso, olha lá. O movimento não começa pelo joelho. Esse é um movimento muito comum em idosos, inclusive, de pessoas que têm pouca consciência corporal. Começa mais uma vez pelo joelho. Não quero essa mobilidade. Não quero esse movimento iniciado pelo joelho. O que eu quero? Voltou o joelho, eu quero aqui, olha. Mantém o joelho nessa posição, começa pelo quadril. Aí, agora vai mobilizando o joelho um pouco, claro, para que você consiga um equilíbrio no corpo e consiga fazer o agachamento. Entendido? Veja que se eu começo pelo quadril, o joelho fica um pouco mais para trás. Não tem essa de joelho passa ou não passa da ponta do pé. Escuta aqui. Essa não existe. Vocês estão aqui comigo já há algum tempo, por favor. O que acontece? Quanto mais o joelho dele avança, vai lá, mais torque existe nessa articulação. Não significa que se passou da ponta do pé ou não passou da ponta do pé, que isso é um problema para ele. Não. Quanto mais avança, maior o torque. Dependendo do nível de condromalácia do seu cliente, pode ser que ele tenha que avançar o mínimo possível esse joelho, ok? Então, portanto, não é a ponta do pé que vai determinar nada, inclusive, lembre-se que, inclusive, se ele tivesse um pé bem grande, assim, um pé 44, 45, então ele não teria problema nenhum no joelho. Isso não é uma verdade, por favor. Vamos eliminar essa frase pronta, essa frase de preguiçoso que a gente fala já há tanto tempo e que não nos dá uma boa referência e não te dá credibilidade e autoridade com seus alunos. Beleza? Muito bom, um agachamento, cara, perfeito, agachamento um dos melhores movimentos. Pode fazer agachamento, professor? Deve, né? O que você pode pensar é que você vai começar com um agachamento mais leve, com um agachamento com menos carga, agachamento com peso do corpo, e vai progredindo aos poucos, mas agachamento você deve sim fazer, não tem como você pegar
né, e evitar de fazer agachamento com seus clientes. O que você precisa fazer, muitas vezes, são adaptações no agachamento, mas fazer sim esses agachamentos com todos eles. E por último, mais um exercício que nós vamos fazer é o hip thrust. O que é hip thrust? Elevação pélvica. Então veja só, um exercício muitas vezes odiado por uns, mas um exercício que biomecanicamente ele é perfeito nessa situação. O que nós temos? Qual o cenário desse exercício realizado com as costas no banco ou... Oi? Pegar a barra para fazer? Ótimo. Aí. Ele está com a barra leve, né? A gente sabe que se a barra tivesse pesado, o ideal seria então as anilhas, né? Ele rolar a barra por cima, teria um pouco mais de espaço. Mas enfim, o que nós temos aqui? Nós temos um cenário que é um bom cenário para fortalecimento de glúteo máximo e médio e que você pode, inclusive, evitar a sobrecarga patelofemoral. Existem duas maneiras. Uma maneira que você gera mais contração do quadríceps e, portanto, maior contração e maior compressão patelofemoral. E existe outra estratégia onde você reduz essa ação. E nós vamos ver isso através dos vetores nesse exato momento. Veja só, se ele coloca os pés dele mais para trás, coloca o seu pé, isso aí, fecha eles um pouquinho, os pés, ótimo, nessa posição. Veja só o que nós temos, o cenário que nós temos nessa posição. O pé dele, quanto mais para trás, mais além do joelho ele fica. E o que nós percebemos então em relação a isso? Nós percebemos maior sobrecarga no seu quadríceps para manter esse movimento. Inclusive, minha dica para você, minha solicitação e meu desafio para você é que você faça isso no seu próximo treino. Coloque o seu pé bem para trás, num exercício de hip thrust ou elevação pélvica, assim como ele está fazendo, e perceba a ação do seu quadríceps. Lembre que se o seu quadríceps está acionando nesse momento, a sua compressão patelofemoral ela está levemente aumentada. Quanto maior a ação do quadríceps, maior a compressão patelofemoral. Portanto, esse é um exercício que a gente consegue atingir glúteo com outra maneira. Veja só, pés à frente. E por que eu estou insistindo na contração do glúteo? Até um pouquinho mais para frente, pode ser? Ótimo, aí nessa posição. Por que eu estou insistindo no fortalecimento de glúteo? Porque nós sabemos que glúteo médio e glúteo máximo, eles são fundamentais para a melhora desse quadro de dor no joelho. Olha só, escuta o que eu estou falando. Você não tem que olhar só para o quadríceps. Inclusive, olha o quadríceps dele como relaxou nessa situação. Né? Sentiu, né? Exatamente. Inclusive, você pode colocar a mão aí nos tendões aqui de semimembranoso, semitendinoso, você vai observar que esses músculos já estão mais ativados. Inclusive, outra dica, você pode pedir, inclusive, para o seu aluno intencionar, volta. Você pode intencionar o seu aluno a pedir para que ele leve os calcanhares como se fosse para trás, como se fosse encostar no banco. E aí a ativação, existe maior ativação de posteriores de coxa e de glúteo também nessa posição. Sendo que o quadríceps, veja, fica mais relaxado. Então faz o movimento agora, acompanhando a cabeça para mim, por favor, Rafael. Ótimo, nessa posição, umbigo para dentro, derrete a costela, umbigo levemente para dentro, empurra, dá aquela sarrada maravilhosa no ar. Tem gente que tira sarro porque, obviamente, não sabe do benefício e não sabem compreender a mecânica relacionada a esse movimento, principalmente para aqueles seus alunos que, por exemplo, precisam de fortalecimento de glúteo, mas que não podem, nesse momento, de repente, inclusive, sobrecarregar o joelho. Dessa maneira, nós conseguimos, então, puxa, isso, puxa os calcanhares, veja, eu posso dar essa ação, inclusive, puxa os calcanhares para fazer esse fortalecimento de posterior de coxa e deixar com que o seu quadríceps fique levemente mais relaxado para diminuir a compressão patelofemoral. Fechou? Sentado, muito bom. Mais um exercício, mais uma estratégia, redução de compressão da patela no fêmur através da diminuição da ativação do quadríceps nesse movimento. Beleza? 3 movimentos, olha lá, o que nós falamos? 3 movimentos para você evitar agachamento isométrico na parede, cadeirinha, agachamento chinês, independente de como você chama, ou até com a bola também, ok? Porque o cenário de atrito ele é o mesmo, seja com a bola encostada na parede ou somente na isometria.
Primeiro exercício. Segundo exercício, sissy squat, joelho muito à frente. Lembre-se, articulação, ponto, né, ou vetor de força muito distante, linha da força muito distante do eixo, maior o torque. Então, sissy squat, grande torque para a articulação do joelho. E terceiro, nós falamos sobre os últimos graus da cadeira extensora, onde há menor área de compressão patelofemoral e, consequentemente, maior pressão, podendo gerar problemas relacionados a isso. 3 movimentos para fazer: afundo, agachamento, hip thrust ou elevação pélvica, com cuidados. E aqui eu falei como fazer, veja só, você pode fazer afundo, agachamento e elevação pélvica com detalhes que podem piorar essa ação, detalhes que podem ser ruins para a articulação. E aqui nós falamos de como fazer para que seja bem focado e bem específico para os seus clientes com condromalácia. Beleza? Fechado aqui? Vamos voltar então. Dando continuidade nessa aula, veja só, eu falei vários detalhes para vocês, mas tão importante quanto compreender o que fazer, o que não fazer nos exercícios, é nós compreendermos o que está acontecendo, né? O que está acontecendo por dentro. Quando eu falei ali, evite os últimos ângulos na cadeira extensora, o que isso significa efetivamente, né? Nós temos a patela, nós temos a tróclea, nós temos esse funcionamento e eu vou mostrar para vocês aqui dentro do corpo o que está acontecendo, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o porquê de realizar então dessa maneira com que eu acabei de mostrar a todos vocês. Estou só esperando aqui abrir aqui o corpo humano, abrir o Atlas. Aí, agora sim. Joga na tela aí, por favor, primo. Fechado, olha aí. Olha o que nós temos. Nós temos aqui 2 joelhos, né? Aqui na sua tela. Você observa, inclusive, esse joelho esquerdo. Eu vou passando aqui para vocês, inclusive, vejam a minha canetinha, né? Nesse joelho esquerdo nós temos, inclusive nessa região mais roxa aqui, algumas bursas que nós temos no joelho, onde pode existir aqui algum tipo de bursite, de uma inflamação dessa região, de pessoas que caem de joelho, né? Exatamente é uma região bem acima da patela, né? Uma bursa patelar nesse caso. Mas nós temos aqui nessa região a patela esquerda, onde eu aproximei agora, e que inclusive eu vou separá-la de todo o restante. Veja só, o que nós temos nesse cenário: a cartilagem patelar atrás dessa patela. Todos observando? Nós temos a parte frontal e nós temos a parte posterior dessa patela. Não só isso, nós temos também no nosso fêmur, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos chegar no fêmur agora. Nós temos aonde essa patela ela entra em contato. E aonde entra em contato essa patela aqui? Nessa região bem específica, vamos aproximar aqui inclusive, essa região específica chamada de côndilos femorais. Observe que nós temos então um côndilo lateral e um côndilo medial, e a patela entra em contato com essa região, gerando o famoso contato patelofemoral ou a compressão patelofemoral. Agora, o que acontece então nessas regiões? Vamos lá. Chegando aqui especificamente na patela, assim como eu tinha mostrado para vocês, nós temos uma região mais lateral da patela e uma região mais medial da patela. O que acontece quando nós fazemos aquele valgo que o Rafael fez durante o exercício de afundo virado de frente para vocês, é que quando o fêmur faz essa rotação interna, né, ele faz uma rotação interna, a região lateral da sua patela, ela é mais pressionada, ela entra mais em contato com o seu côndilo lateral também. Veja só, aqui estão os nossos côndilos, então eu tenho aqui nesse caso o meu côndilo lateral. Lateral desse lado, lateral, e aqui nesse lado nós temos o meu côndilo medial. Ok? Então a patela acaba entrando em contato com a sua parte mais lateral. Agora, estão lembrados quando eu falei que pressão é igual a força divididos por área? Então, pressão é igual a força divididos por área.
Portanto, se a área foi reduzida a essa região lateral e já não está mais em contato com a região medial também, nós temos então uma área menor de contato, uma área aqui, ó, uma área menor. O que eu tenho? Mais pressão, maior pressão. E o grande problema é que essa cartilagem que eu mostro aqui para vocês, ela, assim como outras cartilagens, por mais que ela seja muito espessa, uma das mais espessas do corpo humano, porque ela inclusive sofre grandes compressões, né? Então não é à toa que ela é uma das mais espessas que nós temos. Essa cartilagem, ela se desgasta com o tempo, e quando ela se desgasta, nós temos a famosa condromalácia. Agora, o que é então condro? Condro vem de cartilagem, cartilagem, e malácia, condro vem de cartilagem, e malácia vem de amolecimento. Amolecimento. Então eu tenho um amolecimento na cartilagem. Condromalácia, amolecimento na cartilagem. Ele começa com amolecimento e depois ele progride com graus de fissuras e desgastes, inclusive até de um desgaste total dessa cartilagem, que pode inclusive gerar um contato ósseo, né? Então imagine nessa região da patela um contato ósseo com a parte também óssea ou de repente a cartilaginosa do seu côndilo ou da sua tróclea. Veja que a patela ela corre mais ou menos nessa região. Como ela corre mais ou menos nessa região, professor? Vamos lá, tenho tudo aqui hoje para vocês. Tá aqui, olha. Dá uma olhada como funciona mais ou menos esse mecanismo de deslizamento da patela nos seus côndilos. Olha lá, esse aqui é um joelho direito, né? Então nós temos aqui um côndilo lateral nessa região. A maioria das vezes o côndilo lateral ele é mais mais alto, assim como está naquela posição. Agora, observe que então a patela entra em contato com a sua tróclea, que é essa região, esse sulco, né, entre os côndilos, primeiro na parte mais superior e depois, com a flexão do joelho, ela vai deslizando, entrando com a parte mais inferior dessa tróclea. Veja, o contato ele não é sempre o mesmo, né? Ele acontece por partes nessas regiões. E por que eu estou falando isso? Qual é a lógica, então, de você entender o porquê acontece em partes? Porque a lesão do seu cliente pode ser em uma parte específica. Observe que nos primeiros graus, você tem um contato mais superior aqui aos seus côndilos e, de repente, se você tem um desgaste mais superior aos seus côndilos, você tem, deixa eu ver se eu aumento aqui, ótimo, melhorou aí agora, né? Se você tem um contato mais superior e um desgaste mais superior, provavelmente será nesses ângulos que o seu cliente tem dor. Afinal, você vai perceber que o seu cliente tem dor em momentos específicos, não é verdade? Não é durante, claro, muitas vezes é durante a fase completa do agachamento, mas você pode perceber que alguns dos seus clientes vão se queixar de dores, de incômodos em um grau específico do agachamento. E o que isso significa na prática? O que eu tenho que fazer então, professor? Veja só, o que eu estou mostrando para você agora em amarelo, que eu vou colocar em amarelo, isso que eu estou mostrando. Veja que inicialmente a sua patela entra em contato com a sua tróclea ali, o início, né, dos seus côndilos, como eu estou mencionando, nessa parte mais inferior. E de repente, se você tem uma lesão mais nessa região inferior, o seu cliente pode, você ou seu cliente pode sentir mais um incômodo no início do movimento. O que eu estou querendo te entregar de maneira prática? Que não é porque ele tem condromalácia, ou não é porque ele tem uma condropatia, né, não deixa de ser. Então, quando fala aqui, olha, condromalácia é o amolecimento, quando a gente fala condro, vou até escrever aqui, ó, patia significa então doença. Então, portanto, nós temos, pode ser uma condropatia, uma doença na cartilagem, que é um tipo de condromalácia, condropatia patelar, condromalácia patelar, eles se referem praticamente à mesma coisa. Se você tem um problema relacionado a esse início, como eu acabei de mencionar aqui nessa região, você pode ter incômodos nesse grau do agachamento. E fazer então agachamentos com graus maiores, mais profundos, pode não incomodar nem um pouco essa pessoa. E você sim pode fazer então pensando na redução da dor, na redução do desconforto. Olha só, primeira coisa,
coisa que você precisa pensar em relação aos seus clientes. Se ele tem algum tipo de dor, se ele tem algum tipo de incômodo, se ele tem algum tipo de desconforto. Não adianta nada você me falar que você tem condromalácia grau 2, porque eu conheço que tem pessoas que têm condromalácia grau 3 e que não tem dores nenhumas, não tem incômodo nenhum no joelho. Portanto, essa pessoa está muito mais tranquila, muito mais tranquilo você realizar afundos, agachamentos, cadeira extensora, independente do exercício que você está utilizando. O que você precisa pensar é, número 1, a dor. Como é que é essa sensação para o seu cliente? Porque às vezes ele tem condromalácias em graus muito baixos, 1 ou até inexistente, mas ela tem sim essa dor anterior no joelho e você vai ter que adotar essas estratégias, assim como eu acabei de mencionar essas outras estratégias, você vai adotar as mesmas estratégias com os seus clientes. Aquilo que você tem que evitar e aquilo que você pode fazer com mais tranquilidade depende do como, ok? Muito bom, então conhecendo essa parte da sua patela, da sua tróclea, aí consequentemente você tem contatos mais superiores, então imagine que é mais ou menos isso, ele não acontece exatamente dessa maneira com que eu estou desenhando aqui, mas você tem contatos específicos. E quando você chega a mais ou menos 90 graus, você tem uma grande área de contato. E isso é muito bom, uma grande área de contato faz com que a pressão seja diminuída. Então veja só, chegar aos 90 graus nem sempre é um problema no agachamento. Atenção para isso que eu estou falando. 90 graus no agachamento nem sempre é um problema, ok? Porque você tem uma área de contato maior, mas você terá sim também uma pressão maior nessa região. Independente de tudo isso, pensa comigo, o seu cliente, independente inclusive se ele tem grau 1, 2, 3 ou 4 dessa condromalácia, o mais importante é que você pergunte já de cara, e você tem dor? Você tem algum desconforto? Você tem algum incômodo? E aí você avalia na sequência em qual grau desse agachamento você tem desconforto. E aí na sequência, essa é uma grande sacada, anota isso. O seu cliente que tem incômodo no joelho, você vai pedir para que ele faça um movimento com baixíssima velocidade. Não precisa ser sempre, mas a partir do momento que ele faz com baixíssima velocidade, você consegue perceber e ele te relata aonde é o maior incômodo e aonde é o menor incômodo. E o que você pode fazer é utilizar os graus maiores ou menores desse incômodo para que não fique passando ali, né, para que não dê desconforto nesse cliente durante os movimentos. Sacada simples. Primeiro, dor. Segundo, vou até anotar aqui, segundo, movimento lento. Movimento lento. Faça um movimento lento. Ajude o seu cliente nessa questão e porque na sequência, inclusive, se ele faz um movimento muito rápido, ele pode até estar fazendo um pequeno valgo e você não está conseguindo observar. Então, faça com que ele faça lento porque você vai conseguir observar os graus onde ele tem mais incômodo e você também vai conseguir orientar melhor ele em relação a um possível posicionamento do joelho e ativação do glúteo médio. Eu não fiz com o Rafael, mas uma ótima estratégia é simplesmente, se você não tem inclusive uma mini band, você simplesmente utilizar as suas mãos para empurrar esses joelhos levemente para dentro. Você empurra, mas claro, ele empurra contra. Você não vai empurrar a ponto de fazer o valgo, mas você dá um leve toque na parte externa e ele empurra ativando o glúteo médio para realizar o movimento. Sacada simples, sacada boa que você pode utilizar. Antes de tudo isso, eu vou dar mais uma sacada aqui agora para vocês que estão aqui até agora na aula. Mais uma sacada boa. Mobilize essa patela com a perna levemente estendida do seu cliente, assim, ou quase toda estendida. Aqui não vai funcionar porque eu estou contraindo meu quadríceps. Mas se ele está com a perna relaxada, você mobiliza essa patela para um lado e para o outro. Simplesmente movimenta a patela, ok? Para quê? Para gerar uma liberação de líquido sinovial, já uma lubrificação dessa articulação. Na sequência, todos os cuidados, inclusive essa mão externa empurrando o joelho para fora, resolve grande parte dos incômodos relacionados à condromalácia. Não tenha medo da palavra condromalácia. Se seu cliente chega dizendo condropatia, condromalácia, você fala ok, porque muitas pessoas têm, né, inclusive um dos sintomas mais comuns da própria condromalácia
é o barulho, né, aquele barulho de ralador de sal grosso, né, aquela sensação de areia. Esses são sintomas característicos da condromalácia. Lembre-se que a condromalácia por si só, ela não te dá dor, porque lembre-se que a cartilagem da patela, ela é denervada, ela não tem inervação, portanto você não percebe uma dor na cartilagem. Então ela pode estar acontecendo o desgaste, o amolecimento, mas você vai sentir dor, principalmente quando essa cartilagem não cumpre o papel dela e aí atinge a parte subcondral, onde ali sim temos inervação e ali você tem receptores de dor, e aí o seu cliente vai sentir dor nessa região onde a patela já não está mais, ou melhor, a cartilagem patelar não está mais cumprindo com o papel. Entendido até então? Então nós temos toda essa ideia, toda essa proposta, cuidados específicos. E por que na cadeira extensora, até eu estava esquecendo desse detalhe, por que na cadeira extensora então, acompanhe meu desenho que você vai entender o que eu estou querendo dizer, por que na cadeira extensora eu falei para você evitar os últimos graus? Porque quando você está fazendo a máxima extensão do seu joelho, você está chegando muito próximo dessa região amarela que eu tinha desenhado aqui anteriormente, e nessa região amarela eu falei para vocês que a área de contato é menor comparado a essas áreas quando você vai chegando a mais próximo de 90 graus. Então, por mais que na cadeira extensora você esteja estendendo o seu joelho, chegando próximo a essa extensão máxima, a área é menor entre patela e tróclea, e a compressão devido à máquina, ela é grande, né? O torque da máquina é grande, então a compressão ela vai ser aumentada devido a essa área de contato menor. Entendido até então? Então nós falamos sobre cadeira extensora e agachamento. São movimentos levemente diferentes. Por quê? Porque no agachamento, quando você está chegando na máxima extensão do joelho, na máxima extensão, é quando você tem a menor sobrecarga. Tanto é que é muito fácil ficar em pé com a barra nas costas. Mas não é fácil ficar nas posições mais agachadas, né? Porque o torque é maior nas posições agachadas. Então, no agachamento, nós temos até uma vantagem de estar abaixado, porque nesse caso aqui, digamos, né, a vantagem nesse caso é uma área maior de contato da patela e uma proteção, então, dessa região, o que não acontece na cadeira extensora. Entendido até então? Muito bom. Essa é a aula 128, falando sobre condromalácia. Especificamente, eu estou aqui para motivar você a não cair na tentação de ficar com medo ou do teu cliente chegar e falar: eu tenho condropatia, olha aqui o meu exame. Você tem que ficar bem tranquilo. Lembre-se sempre disso que eu estou falando. Você é um motivador do movimento e você não pode gerar cinesiofobia, né? A gente estava falando isso, inclusive, várias vezes eu falo isso para vocês. Cinésio motivador é um motivador do movimento. Você não gera cinesiofobia, fobia é medo do movimento. Não. Tem condropatia? Tem condromalácia? Ok, nós vamos só adotar as melhores estratégias. Eu não vou ficar evitando, não pode agachar, não pode fazer leg press. É tanto absurdo que a gente escuta por aí, porque são profissionais que não estão capacitados, não entendem de biomecânica. E vocês aqui com certeza entendem e, portanto, vão fazer as melhores orientações. É como e não o que. Vamos lá, eu vou responder aqui 3 perguntas. Então a minha equipe vai selecionar 3 perguntas especificamente. Deixa eu pegar aqui no meu tablet, eu acho que eu consigo acessar algumas também, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Então, enquanto eles escolhem ali uma pergunta, eu vou escolher um aí. Olha só, então eu vou pegar aqui a pergunta do Gilberto Silva, que está me perguntando o seguinte: na cadeira extensora, além de diminuir a área de contato, o quadríceps vai estar em contração máxima, empurrando a patela nos côndilos. Perfeitamente, é mais ou menos isso, não é bem uma pergunta, né? Na cadeira extensora, além de diminuir a área de contato, o quadríceps ele fica em contração grande, né? Porque no final da extensão, como o torque continua muito semelhante, depende ali um pouco da máquina, a gente não vai falar sobre isso exatamente agora,
a gente tem um torque muito semelhante, depende, como eu mencionei agora, da polia da máquina, pode alterar um pouco esse torque, mas o torque vai ser grande, o quadríceps vai estar contraindo fortemente, a compressão patelofemoral vai estar aumentada nessa região. Não é verdade? Muito bom! Vamos ver lá, mais alguma pergunta aqui. O Matheus, mais uma pergunta aqui escolhida agora. Elevar os calcanhares na cadeira chinesa não diminuiria a força de atrito e, consequentemente, a pressão patelofemoral? Pode parecer que sim, né, Matheus? Essa é uma pergunta muito boa. Elevar os calcanhares, né, ficar na ponta do pé, se vai diminuir a força de atrito. Veja só, a força de atrito ela não é diminuída dessa maneira. Então, não, por mais que pareça, se eu diminuir a área, de repente eu vou diminuir um pouco a força de atrito, mas essa não é uma verdade. Então, muitas vezes o que acontece ainda nesse caso é até um aumento da força no joelho, caso o seu joelho até avance um pouco, dependendo da sua posição. Por exemplo, se você estiver fazendo com a bola nas costas. Então, normalmente, quando a gente leva na ponta do pé, você pode observar isso no próprio agachamento, que se você sobe na ponta do seu pé, normalmente o seu joelho avança um pouco mais, o que pode agravar essa situação. Beleza? Vamos lá então, duas perguntas que praticamente são muito semelhantes aqui, minha equipe está passando. Então, tem a pergunta do Maicon, que é: gostaria de saber sobre a utilização do bend, deve ser do mini bend, entre os vastos laterais. Na execução da elevação pélvica, pode ocorrer maior ativação do glúteo médio no pico de contração na fase concêntrica? E a outra é parecida? A do Adam Brito: existe a necessidade de utilização do mini bend em agachamento e leg press para maior ativação da musculatura? Bom, vou responder então. São perguntas semelhantes porque tem a utilização do mini bend, né? O mini bend, então, aquela borrachinha, né? Aquela em forma de círculo, vocês têm, lembra, todos vocês aqui, se vocês forem lá na primeira parte da Escola Personal Trainer Academy, tem como você faz para ter desconto na Six Plus dentro dos mini bands que eles têm. Para mim são ótimos, eu tenho o cinza e o laranja, pode comprar um dos dois, são grossos, você pode utilizar com seus clientes, vocês têm desconto em relação a isso. Segundo ponto, como é que você vai utilizar, né, se isso é vantajoso? Eu lembro a todos vocês que, principalmente com o quadril estendido, então quando você está, por exemplo, no hip thrust, quando você estendeu o quadril e fez essa fase concêntrica, a partir do momento que você empurra a sua perna para frente, ou melhor, para dentro, e empurra seus joelhos para fora, você está acionando de maneira muito boa o glúteo médio. E lembra que o glúteo médio está sendo muito associado, temos evidências científicas mostrando que o fortalecimento de glúteo médio estabiliza o fêmur e que gera uma saúde para o joelho. Portanto, eu acho muito bom, tá? Então, se você tem uma mini band, inclusive eu mencionei até a posição das mãos, mas a mini band te dá essa facilidade, né? Um torque, inclusive, constante, né? nessa região. Se você tem um mini band, eu gosto sim da utilização dele na elevação pélvica. E ele aumenta, sim, essa ativação. Da mesma maneira, a pergunta do Odan, quando ele fala sobre a utilização do mini band no agachamento, eu também sou muito a favor dessa utilização. Lembro apenas de você utilizar esse mini band com uma intensidade que não empurre tão fortemente o joelho do seu cliente que ele não consegue empurrar para fora, ok? Eu gosto dos mais grossos, já falei para você em relação ao cinza escuro e o laranja da Six Plus, e aí você empurra contra esse movimento e mantém aquele alinhamento que nós fizemos aqui em relação ao afundo. Beleza? Pessoal, encerramos a aula de hoje. É isso? Encerramos a aula de hoje. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até lá.